Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de, nessa mensagem, falar algo que dificilmente alguma igreja evangélica moderna iria permitir ser pregado nas suas igrejas. Gostaria de falar hoje sobre comércio na casa de Deus, venda e negócios na casa do Pai. E eu gostaria de ler um texto da Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 12 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso desceu a Cafarnaum. Ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a festa da Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores ou vendedores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas ou de negócios, pois a casa de Deus é chamada casa de oração. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará ou me consumirá, como diz algumas traduções. Queridos, vamos fazer uma oração nesse momento, para que Deus ilumine os nossos corações para as verdades que nos serão ditas nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, sabendo da nossa indignidade diante da Tua grandeza, da Tua majestade e do Teu poder. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar em nossos corações, nos corações de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, sejam membros, sejam de outras religiões, sejam pastores, para que seus olhos sejam abertos, enquanto é tempo, enquanto ouvirem a voz do Senhor, que eles não endureçam os seus corações. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, neste momento dessa passagem que ora acabamos de ler, é um texto difícil até de ser pregado nas igrejas, pois ele gera um desconforto nos líderes, nos cristãos e na sociedade evangélica moderna, pois praticamente 99% de nossas igrejas ditas cristãs, do ramo do protestantismo, até mesmo católicas, têm seguido o mau exemplo daqueles que Jesus, há quase 2000 anos atrás, expulsou do templo de Deus. Homens que estavam ali fazendo comércio, não dentro do templo propriamente dito, mas no pátio, pois havia ali um pátio no templo. Naquele pátio eles estavam fazendo comércio, vendendo pombas, bois para sacrifícios a Deus. E Jesus disse: Vocês são ladrões, não convém fazer da casa de meu pai uma casa de comércio. Por isso, queridos, devemos tomar muito cuidado sobre esse assunto tão difícil, tão, como posso me expressar, um assunto tão polêmico no meio da igreja: o comércio. O que é comércio? O que é negócio? No dicionário, negócio ou comércio significa compra e venda de algo. A casa de Deus, segundo Jesus, segundo a Bíblia, é uma casa de oração, de adoração. É um hospital onde pessoas doentes vão para serem curadas espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. É um lugar onde pregamos a palavra de Deus, onde recebemos os sacramentos, a Santa Ceia, onde
temos a comunhão com os irmãos, onde a palavra igreja significa os chamados para fora, onde eles se reúnem para falar do nome do Senhor Jesus, do Evangelho, da palavra, para aprender da palavra, para adorar a Deus, fortalecendo, exortando e animando uns aos outros. Isto é a igreja. Biblicamente falando, a igreja, Deus deu ordem a ela. Ordens. Primeiramente, ela seria mantida pelos seus fiéis, através dos dízimos e das ofertas. Onde o profeta Malaquias, onde na lei e no Novo Testamento, nos fala sobre dízimos, sobre ofertas. Só que você nunca deve dar o dízimo ou a sua oferta por obrigação ou por barganha. Que isso fique bem claro. Pois em Coríntios, Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E tudo que fazemos para Deus, se for por força, por imposição de homens, por legalismo, por outras motivações a não ser o amor, a gratidão e a alegria que temos ao servir a Deus, se torna para nós um simples ato religioso, um simples ato que Deus não recebe, pois assim vemos no Antigo Testamento várias vezes Deus reclamando que já estava cansado dos sacrifícios do seu povo, pois aquilo tinha se tornado ritual, tinha se tornado algo natural, algo de costume, e não algo de adoração, gratidão, alegria, devoção e amor a Deus. Que isso fique bem claro. Deus, na sua palavra, nos ensinou como a sua obra é mantida, através das ofertas, dízimos, a qual os fiéis ou qualquer um dá segundo o que propôs no seu coração e dá com alegria, porque Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Só que o que temos observado nas igrejas, principalmente naquelas que pregam a teologia da prosperidade, que aqueles que se convertem, Deus os fará rico, é que eles estão equivocados quanto à interpretação exegética da Bíblia. Eles distorcem-na, como disse o apóstolo Pedro acerca dos escritos de Paulo, como distorcem as demais escrituras para sua própria condenação. Assim eles fazem com a Bíblia. Distorcem ela para sua própria condenação, a acrescentam, a diminuem. E o que eu vejo hoje é exatamente isso acontecer. Vendas na igreja, na porta, barracas de DVDs, CDs, livros, salgados. E por que eu sou contra? Eu sou contra porque, não porque eu não gosto, mas porque a Bíblia é contra. Se pregamos que idolatria é pecado e leva ao inferno, é porque está na Bíblia. Se pregamos porque adultério é pecado e leva ao inferno, é porque está na Bíblia. Agora, o que acontece hoje é o seguinte: quando pregamos sobre comércio na igreja, muitos líderes e muitos crentes se levantam e dizem: você está nos julgando, você está nos criticando, nos condenando. Mas, queridos, que isso fique bem claro: não sou eu que está vos condenando, não sou eu que está vos acusando. Quem está vos acusando nessa hora e vos condenando é a Bíblia na qual vocês creem, é a palavra na qual vocês pregam, é a palavra na qual vocês acreditam ser ela a palavra de Deus. Essa mesma vos condenará acerca do comércio e da venda dentro da casa de Deus. Primeiro tópico: venda de salgado na igreja, ou de refrigerantes, lanches, seja o que for, coisas de comer. Por que sou contra? Porque é antiético. A Bíblia é contra. Primeiramente, faz acepção de pessoas. Imagine Jesus Cristo e Paulo na porta da sua igreja, e lá está vendendo coxinhas, refrigerantes, salgados, cachorro quente, e de repente tem pessoas ali que estão passando por situações difíceis, são pobres, têm filhos e não tem condição de comprar. Você acha que está agradando a Cristo, está agradando ao Senhor esse tipo de atitude, esse tipo de comércio? Isto faz acepção de pessoas.
Tiago disse: quando entrar um pobre e um rico na igreja, devemos tratá-lo igual. Na Santa Ceia, Paulo repreende duramente os coríntios, porque os mais ricos se embriagavam, enchiam a sua barriga de comida. No culto ao Senhor, os pobres nada tinham. Por isso Paulo diz: se vocês têm fome, comam na sua casa. Não envergonhe a igreja de Deus. E muitos pastores, muitos líderes estão envergonhando Jesus Cristo, estão envergonhando a igreja de Deus, envergonhando os pobres que nada têm, e prestarão contas diante de Deus. Pois a Escritura diz: se eu der um copo de água fria a um profeta, terei um galardão de profeta. A mesma Escritura também nos diz que as mínimas coisas que fizermos, vamos prestar contas diante de Deus nos céus. Um cantor muito conhecido, Matos Nascimento, passava por uma prova. Sua filha queria comprar um salgado, escutei esse testemunho, e não tinha dinheiro, e ela chorava, ou ele, não me lembro. E ali a filha de uma irmã dava a risada da cara do filho de Matos Nascimento. E ele foi embora triste, sem dinheiro para comprar para o seu filho. E uma mulher de Deus chega até ele e disse: não temas, meu filho, eis que eu vi um anjo, e ele estava ali anotando tudo o que aquela mulher estava fazendo para você. Então, pastor, líder, todas essas atitudes os anjos de Deus estão anotando no livro das obras, no livro memorial. E vocês pensam que ninguém está vendo, mas Deus dos céus está olhando vocês. Jesus, quando ele multiplica pães e peixes, ele dá a todos, e sobra 12 cestos cheios de pães. Na festa, Jesus transforma água em vinho e dá para todos. Queridos, é momento de despertarmos. Numa parábola, Jesus disse: quando vocês derem festa na sua casa ou na sua igreja, não convidem aqueles que têm com que te recompensar, que têm dinheiro para te dar, ofertas para te dar, como fazem a maioria das igrejas hoje. Convidam cantores, pregadores famosos com a intenção não de salvar almas, mas com a intenção de vir multidões de outras denominações para arrecadar dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Vocês serão condenados um dia pelo próprio Jesus Cristo. Pois ele disse: quando fizeres festa, convida os pobres, os aleijados, aqueles que não têm com que te recompensar, aqueles que não têm com que te retribuir. É esses que você deve convidar. E hoje vemos exatamente o contrário acontecendo nas igrejas ditas de Deus, que amam a Deus. Uma teologia miserável da prosperidade, um comércio miserável na igreja. E a pergunta é: se Jesus Cristo estivesse aí, no meio da sua igreja, o que ele faria com essas coisas que estão acontecendo? Você acha que ele bateria palmas para você? Ou você acha que ele falaria como fez com as igrejas em Apocalipse: tenho porém contra ti, que toleraste Jezabel, que toleraste a doutrina dos Nicolaítas, de Balaão. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tomaras que você fosse quente ou frio, assim porque é mono estou a ponto de vomitar. Você diz que é rico e de nada tem falta, mas é miserável, pobre, desgraçado, segue nu. Isso Jesus disse a Laodiceia, no 3º capítulo de Apocalipse. Eu estou à porta e bato, igreja. Eu estou para fora. Se vocês abrirem, entrarei na sua igreja. Cearei com vocês e vocês comigo. E infelizmente é isso que está acontecendo na maioria das igrejas. Estão comercializando em nome de Deus. Estão desobedecendo a Deus. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul também deu essa desculpa que vocês pastores dão hoje. Eu vendo salgados para ajudar a igreja. Eu vendo as coisas para a obra de Deus. Saul também fez isso. Quando ele cata aquelas ovelhas, ele diz para Samuel: Samuel, essas ovelhas são para sacrificar a Deus. Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios e ofertas, antes que se lhe obedeça a palavra? Pois eis que o atender é melhor do que o sacrificar, e obedecer é melhor do que gorduras de carneiro. Porque a desobediência é semelhante ao mal de idolatria, e a feitiçaria como a rebeldia. Assim vocês estão fazendo, estão negando o nome de Jesus.
através da desobediência à palavra de Deus. Mesmo que seja com a motivação boa de ajudar a obra de Deus, como Saul teve essa motivação, como Davi tinha uma motivação de fazer um templo a Deus, Deus não quis que ele o fizesse. Como Davi quis trazer a arca da aliança para Jerusalém, mas não trouxe do jeito de Deus, quis trazer em carruagens, e Deus ali matou Uzá, que botou a mão na arca. E ele teve que aprender na lei de Deus, na palavra, na lei de Moisés, que era para os levitas trazerem a arca. Então, querido, não importa a sua motivação, talvez a tua motivação não é de ficar rica, mas é de ajudar a obra de Deus. Mesmo assim, a palavra de Deus está te condenando. Não faça comércio na casa de Deus. Não faça vendas e barganhas na casa de Deus. Porque mesmo que esses sacrifícios você diz que é para Deus, é para a sua obra, você está colocando sacrifícios na frente da obediência à palavra de Deus. Você está colocando o que você crê acima do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz para não fazer, não faça. Não faça, porque é pecado, traz condenação, traz maldição, e Deus vai nos cobrar um dia. Queridos, devemos despertar enquanto é tempo, despertar enquanto é hora, pois Jesus está voltando. O apóstolo Pedro, ele disse na sua carta, e eu gostaria de abrir aqui na minha Bíblia e ler com os amados irmãos o que Pedro fala acerca dos últimos tempos que iria acontecer na igreja. E você veja se não é, se é mentira o que ele vai falar. Ele fala assim, 2 Pedro 2, versículo 2 e 3: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Repetindo, e por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas. Ah, é para ajudar a obra. Ah, é para ajudar a obra. E Deus lá do céu está olhando. Vocês estão desobedecendo a mim, estão fazendo da minha casa um negócio. Pedro também disse isso, que nos últimos dias as pessoas fariam negócio com o nome de Deus e com aqueles que dentro das igrejas estariam. O apóstolo Paulo também disse em 1 Timóteo 6, quando ele fala do dinheiro, do amor ao dinheiro e da vida com contentamento, que muitos nos últimos dias cuidariam que a piedade seja fonte de lucro, ou seja, que o cristianismo significaria ganhar, enriquecer, lucrar. Mas o mandamento de Jesus não mudou. Se você quer me seguir, se você quer me servir, ajunte tesouros no céu e não na terra. Sirva a mim, busque o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Aonde estiver o teu coração estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro estará o teu coração. A vida de um homem não consiste no bem, nos bens que ele possui. Queridos, é momento de despertarmos, pois o comércio na casa de Deus está acontecendo. E o Senhor não está preocupado com as motivações do nosso coração. Porque a Bíblia diz, passará o meu coração e o seu coração e as motivações dele, mas a palavra de Deus não passará. O coração do homem é enganoso. Há caminhos ao homem que parece direito, mas os finais dele são caminhos de perdição. São caminhos que vão levar à morte. Jesus, quando manda os apóstolos de 2 em 2, ele diz, recebeste de graça, e o que recebeste de graça dai. Dai de graça. Dai de graça, é melhor dar do que receber. Tudo que temos foi nos dado do céu e não devemos cobrar nada, nem para fazer uma oração, uma campanha ou para fazer um ensinamento bíblico, pois tudo pela graça foi nos dado e pela graça devemos dar. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Não sou contra, pastor, ter o seu salário, ter a sua casa, ter o seu carro, ter a sua vida com a sua família, mas sou contra o comércio na igreja, por quaisquer que sejam as motivações, porque a Bíblia é contra, porque a palavra de Deus é contra, porque o Senhor Jesus isso condenou nas Escrituras Sagradas. Então, com quem nós vamos ficar? Com o que os pastores dizem ou com o que a palavra diz? Com o que os líderes dizem ou com o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus, ela deve ser primazia em nossa vida. Nos 4 evangelhos, irmãos,
Jesus condena o comércio na igreja. Lemos aqui o texto de João 2, do 12 ao 17. Mas se você abrir a sua Bíblia em Mateus 21, do 12 ao 14, em Lucas 19, do 45 ao 48, e em Marcos 11, do versículo 15 ao 18, em 2 Pedro 2, 3 que lemos, e em 1 Pedro também 5, 2 que fala para os pastores apacentar o rebanho de Deus, não por torpe ganância, mas como modelos e como exemplo, não como dominadores do rebanho, mas sendo exemplo para eles. Então nós vamos contemplar, queridos, que Jesus condena veementemente o comércio dentro da casa de Deus, a avareza dos líderes e dos homens para com Deus e para com a sua obra. Vários versículos na Bíblia sobre a avareza, são vários. Jesus condena o comércio. E quem rejeita essa palavra, não rejeita a mim, mas rejeita a Deus, rejeita a Cristo, que disse isso, que fez essa atitude. Imagine a cena, Jesus fazendo um chicote de azorrague e expulsando para fora todos os vendedores cambistas de dentro da casa de Deus. Hoje você acha que ele ia mudar? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eternamente. Você acha que Jesus ia mudar? Que ele iria apoiar esses tipos de atitude em que as pessoas estão fazendo? Porque os evangélicos são bons. São bons para serem legalistas, são orgulhosos muitas das vezes, são bons para criticar católicos, espíritas, feiticeiros, são bons para enxergar o cisco do olho dos outros. Mas quando eles contemplam a trave que está em suas igrejas, em suas vidas, eles rejeitam isso. Eles rejeitam essa palavra. São como a geração de Jeremias. Não gostam de ouvir a mensagem. Não gostam de ouvir a palavra. Dizem, quem é você? Você não tem autoridade para dizer isso. Realmente eu, Roberto, não tenho autoridade para te dizer isso. Porque se fosse também da minha autoridade, eu te aconselharia a não ouvir, porque eu sou homem, eu sou o pó da terra. Mas não é eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada na qual você crê e acredita nela. Ela está condenando veementemente o comércio dentro da igreja. O comércio na casa de Deus. O comércio na obra de Deus. A acepção de pessoas que envergonham os pobres, que nada têm, não tem como comprar essas coisas, e vocês envergonham os pobres. Você acha que Jesus faria isso no seu lugar, pastor? Você acha que Jesus faria isso no seu lugar, apóstolo? Você acha que ele venderia as coisas, deixando os pobres, os famintos, necessitados, sem condição alguma de comprar? E as criancinhas? O que dizer das criancinhas? Delas é o reino dos céus. E quantas delas suas mães e pais não têm dinheiro para comprar e passam vontade pela sua avareza, pelas suas motivações para ajudar a obra de Deus, mesmo passando por cima da palavra do dono da obra, da palavra do dono da seara, da palavra do dono de tudo. Ou você acha que Deus prefere as suas motivações, as suas obras ou a sua palavra? Ou vocês acham que no juízo Deus vai nos julgar pela quantidade de obras ou de dinheiro arrecadado, ou pela palavra proclamada? Jesus disse, a palavra que eu vos disse vos julgará no último dia. Então acorde, meu irmão. Acorde, minha irmã. Acorde enquanto é tempo. Comércio na casa de Deus, Jesus condenou. Jesus rejeitou. Se tiver que dar comida na igreja, dê para todos e que seja de graça. Que seja voluntário, que todos ajudem na medida que puderem, para que todos saiam de barriga cheia, saciados, e ainda sobre 12 cestos cheios para a glória de Deus. Se tiver que fazer algo para Deus, faça com amor. Não dê dízimo com medo do devorador. Não dê dízimo para ficar rico. Não dê dízimo, não dê oferta para receber 100 vezes mais. Dê com alegria, dê com amor, e deixa Deus na sua misericórdia te abençoar. Quer ser próspero? Seja fiel a Deus. Seja fiel, sirva a Deus. Estude, trabalhe, economize, procure se aperfeiçoar, seja trabalhador,
Não seja preguiçoso. Seja uma pessoa econômica. Não gaste mais do que você ganha. Seja prudente. E se Deus quiser fazer mais e te prosperar e te enriquecer e dar riquezas, glória seja o nome dele. E se ele não fizer mais, mas te dar o pão de cada dia, glória seja o nome dele, pois a Bíblia diz em Timóteo 6, em 1 Timóteo 6, se tivermos com que comer, com que nos vestir, devemos estar já contentes por essa graça dos céus dada. Então, querido, é momento de despertar, de acordar e de enxergar que Jesus está voltando e que precisamos ser fiéis a ele, que precisamos obedecer a sua palavra e deixar de lado essas doutrinas do diabo, dos homens, deixar de lado essas motivações egoístas do nosso coração. Não seja Saul, não seja Adão colocando a culpa nos outros do seu próprio erro. Seja como Davi. Se você tem feito isso na casa de Deus, diga ao Senhor: pequei contra ti, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me purifica, me lava completamente, que Deus é poderoso para te lavar, para te purificar e para abrir sua visão, a visão dos seus líderes, para que essas atitudes não sejam repetidas, pois o comércio envergonha o nome do Senhor Jesus. Se Jesus fizesse uma visita em muitas igrejas, acredito eu que muitos seriam envergonhados pela sua pessoa. E ouso dizer que quem invejaria Jesus e iria o crucificar novamente não seria os mundanos, mas assim como foi no passado, os líderes eclesiásticos da época, os fariseus, Anás, Caifás, sumos sacerdotes, doutores da lei, saduceus, autoridades proeminentes da época na religião, foram que perseguiram Jesus. Hoje seriam os bispos, os pastores famosos, os líderes, os teólogos, os sábios da nossa era. Seriam os mesmos que perseguiriam Jesus, que o condenariam, que por motivo de inveja o entregariam na mão dos presidentes e dos governadores deste mundo para o crucificar novamente. Porque ele é santo, ele é justo, e ele jamais iria concordar com isso que tem se feito no nome dele. Cobram-se para dar bênçãos, cobram para se fazer campanhas, cobram até mesmo o dízimo. Já vi muitas igrejas na televisão cobrarem. Cobram cajado, roupas, meias, martelos. Isso é de Satanás, isso não é obra de Deus, isso não é aprovado por Deus. Ah, mas eles fazem milagre, eles curam, eles expulsam demônios, levantam paralíticos. É verdade, porque está escrito em Mateus 7. Muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei, eu fiz maravilhas. E Jesus vai dizer para esse bando de ladrões: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque quem faz comércio na igreja, Jesus chama de ladrões, de covil de salteadores. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então tome cuidado, porque a tua salvação pode estar em jogo, a tua vida eterna pode estar em jogo, por desobedecer voluntariamente a palavra de Deus, por desobedecer a ordem explícita de Deus. Que você aprenda hoje: os métodos de Deus para a igreja, para a manutenção da sua obra, são ofertas e são dízimos. O que passar disso é balela. O que passar disso são invenções malignas e humanas dos avarentos e das pessoas que não confiam na providência de Deus e que querem fazer do seu jeito, mesmo passando por cima da palavra do bom Deus. Tome cuidado. Judas vendeu Jesus por moedas, 30 moedas de prata. E muitos têm vendido Jesus através do comércio na casa de Deus, das vendas na casa de Deus. Se você faz isso, a partir de hoje, vá e não peque mais, e não cometa mais esses erros. Beba de graça da água da água da vida. O poder do Espírito Santo, Jesus não te cobrou nada. A sabedoria que Deus te deu, Ele também não cobrou nada. Foi pela graça e de graça. A salvação não foi você que derramou o sangue na cruz, foi Ele. Você foi comprado por bom preço, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Por isso glorifique a Deus no seu corpo, adorando a Cristo, amando a Deus, sabendo que Deus, Ele é justo. E se Ele não poupou
o mundo antigo, mas pereceu no dilúvio. Se ele não poupou Sodoma e Gomorra, mas mandou fogo descer do céu, se ele não poupou os anjos que pecaram, assim também, meus queridos, hoje não será diferente de ontem. O Deus nosso não mudou. Por isso, tome cuidado com o que você faz, com o que você prega. A igreja é de Deus. A igreja é do Senhor. E um dia daremos conta. Porque Jesus disse a Pedro em João 21, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são das denominações nem dos líderes, mas são de Jesus. E um dia o Senhor das ovelhas, o Senhor dos líderes, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, vai cobrar de nós. E todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, diante do trono de Deus, para prestar contas. Por isso, acorde, desperte e pare de fazer comércio na casa de Deus. Pare de fazer comércio na casa do Pai. A obra missionária tem sido negligenciada. Os líderes estão preocupados somente em construir catedrais, templos suntuosos, e a obra missionária cada vez mais negligenciada. Deus cobrará duramente desse povo. Esse povo que fez a casa de Deus virar um show gospel. Esse povo que fez a casa de Deus virar um mercado a céu aberto, que tem escandalizado o nome de Jesus. Pois hoje, quando vamos evangelizar as pessoas no trabalho, na rua, muitos dizem: eu não quero ser evangélico, eu não quero ir para a igreja, porque os pastores são ladrões. E muitos não estão mentindo, estão falando a verdade, porque viram na televisão, viram no mau testemunho, na conduta de muitos. E infelizmente os certos, aqueles que fazem a obra de Deus por amor, que servem a Deus com alegria, que são abençoados por Deus, homens de Deus e mulheres de Deus, têm pagado o preço pela grande maioria que tem escandalizado o nome de Jesus fazendo comércios. Billy Graham fez um voto a Deus junto com muitos pregadores de ter uma vida simples. Mas vemos hoje pastores e apóstolos que têm fazendas, são empresários da fé, têm dinheiros, helicópteros, aviões, fazendas com milhares de gados, casas, mansões. Saiba que eles vão pagar um preço caro. E ouso dizer que eles não irão aos céus, porque estão roubando a casa de Deus, porque estão se enriquecendo às custas do dinheiro das pessoas sinceras que estão dando para ajudar a obra de Deus e a propagação do Evangelho. Quantas pessoas estão deixando de comer? Quantas pessoas estão deixando de ouvir a palavra? Porque missionários não estão sendo enviados, porque esses líderes estão administrando mal o dinheiro que está na mão deles. Catam o dinheiro como líder, bispo Macedo da Universal, e investem o dinheiro em um canal de televisão miserável, para colocar novela, prostituição e miséria. Este líder vai prestar conta diante de Deus. Apóstolo Valdomiro Santiago vai prestar conta diante de Deus, pois ele usa do púlpito, usa da autoridade que Deus lhe deu, dos milagres que Deus deu a ele para fazer, para ganhar dinheiro, para falar mal de pastores que não fazem os milagres que ele faz. Esse é o perigo, porque Satanás também, ele era diferente dos outros anjos, era Lúcifer, o filho da alva, aquele que brilhava, que era diferente dos demais, e quando ele se olhava no espelho, ele se achava melhor do que os outros anjos. E essa foi a queda dele, o orgulho, onde ele caiu no mais profundo abismo. E essa vai ser a condenação de muitos pastores e pregadores usados por Deus, pelo motivo deles fazerem coisas que outros não fazem. Estão deixando o orgulho entrar em seus corações. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E é perigosíssimo o poder de Deus se não tivermos sabedoria para usá-lo. Haverá uma grande sentença de condenação sobre nós. Então, meus queridos, desperte. Desperte e acorde, pois o comércio está sendo feito na casa de Deus. E Deus vai cobrar de todos nós. Vai cobrar as almas que estão desviando por causa do mau exemplo. As almas que estão deixando de ser evangelizadas em cidades, povos, tribos e nações, por causa da má administração eclesiástica. Deus irá cobrar da nossa geração. De pastores que, em vez de pregar a palavra na televisão, brigam entre si. Brigam por política, brigam por horários, brigam por dinheiro. Deus irá cobrar desses líderes que gastam milhões para fazer congressos, para fazer festas, para promover seu nome e seu ministério.
em vez de investir na obra missionária, sustentando missionários, enviando missionários, Deus irá cobrar da nossa geração. Deus irá cobrar desse povo. Eu falo isso com dor no meu coração, pois se Paulo estivesse entre nós, se Paulo estivesse em nosso meio, creio eu que ele derramaria lágrimas. Se Jesus estivesse em nosso meio, creio eu que ele se vestiria de pano de saco e cinza. Se João Batista estivesse em nosso meio, ele seria o primeiro a repreender vocês, pastores, apóstolos e bispos e missionários, pois vocês têm feito da casa de Deus um lugar de lucro e de barganha. Deus iria cobrar de vocês. Deus vai cobrar de vocês um dia. Acordem enquanto é tempo. Ouçam a mensagem do juízo de Deus para vocês. Se arrependam, voltem às primeiras obras, voltem à humildade, voltem ao primeiro amor. Amem a Deus, amem ao próximo, acumulem tesouros no céu, vendam tudo que tem, dê aos pobres e sigam a Jesus. Ajudem os missionários, ajudem, porque o dia do acerto de contas está chegando para a nossa geração. O dia em que Deus vai cobrar de nós tudo o que nós estamos fazendo. Um dia Deus irá cobrar de nós. Por isso acorde e não faça mais comércio na casa de Deus. Não faça mais, porque o teu erro é achar que porque Deus te usa, porque você é usado por Deus, Deus está aprovando tudo que você faz em nome dele. Esse é o erro e essa é a condenação da maioria. Eu sou usado por Deus, Deus me usa desse jeito, então eu vou continuar desse jeito, fazendo comércio na igreja, orgulhoso, arrogante, com esse mesmo temperamento colérico, com esse mesmo temperamento egoísta, invejoso, de competitividade com outras denominações, de superioridade a outrem. E você esquece que é a misericórdia de Deus, é o dom de Deus que está lhe usando, é o Espírito Santo que está te usando, Sansão. Não é as tuas forças, não é a tua sabedoria nem o teu merecimento, mas é a graça de Deus em sua vida para usar você, para salvar outras pessoas, abençoar outras vidas pela grande misericórdia de Deus que nós não podemos compreender. Mas um dia muitos vão se assustar e terão surpresas, porque acham que são os bambãs da fé. E Jesus vai dizer: não conheço vocês. Vocês podem ter feito o que quiserem em meu nome, mas eu não conheço vocês. Vocês praticaram a iniquidade. Vocês foram ladrões, salteadores, enganadores, mentirosos, avarentos, egoístas, orgulhosos, soberbos, contendeiros, prepotentes, adúlteros. Eu não conheço vocês. Vocês nunca andaram comigo. Apartai-vos de mim. E muitos que fizeram maravilhas em nome do Senhor cairão no lago de fogo e enxofre por não obedecer a palavra de Deus, por não praticar o que Deus manda na sua palavra, mas por achar que porque são usados por Deus, ou porque tem igrejas cheias, ou porque pregam na televisão, na rádio, na internet, ou porque tem muita sabedoria, ou muitos sinais acompanham seus ministérios, que Deus estava aprovando o comércio, o negócio que eles faziam em nome do Senhor dentro da casa de Deus, e serão condenados duramente no dia do Senhor. Por isso que você possa acordar enquanto é tempo. É a minha palavra, é a palavra de Deus para você nesse dia, nesse momento, nessa hora. Reflita em tudo que foi falado. Se a tua consciência te acusar, se o Espírito Santo falar ao teu coração, converta-se. Conversão é mudança de comportamento. Arrependimento é voltar-se para Deus. Mude o seu comportamento, volte-se para Deus, e Deus vai te abençoar. Tenha uma vida simples, como teve Jesus, Paulo e os demais apóstolos. E sirva a Deus, ame a Deus, ganhe almas e ajude a obra missionária na medida do possível, da sua condição financeira. E se você for líder, na medida da condição financeira da sua denominação ou da sua igreja. Porque Deus te cobrará um dia. Deus te cobrará um dia dos talentos e do que Ele colocou em tuas mãos. Aquele que muito foi dado, muito mais ainda vai ser cobrado. Se ser funcionário de um mercado, de uma loja, ou
de uma empresa, uma indústria, e ser gerente ou diretor da mesma indústria ou mercado é um cargo diferente. Quanto maior é o cargo, note bem, maior é a cobrança, maior é a pressão. Assim também é espiritualmente. Quanto mais Deus te der, mais Ele vai te cobrar. Por isso que no nome de Jesus você acorde, sirva e obedeça a Deus. Em nome de Jesus. Façamos uma oração para terminar. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que ela possa produzir o efeito para o qual ela foi enviada, falando no coração dos meus irmãos e dessas pessoas, para que elas se convertam e se arrependam, em nome de Jesus Cristo. Amém.